Bom, vamos reagir aqui a esse vídeo do Caio Coppola, que apesar de ser antigo, de 6 anos atrás, e não ser exatamente a coisa mais relevante que ele já tenha feito, eu acho que é interessante pela questão de que tem muitos conceitos utilizados, que obviamente não foi ele que criou, mas ele está replicando muitos conceitos que são replicados por muitos conservadores e estão realmente no imaginário conservador. Então acho que tem um valor esse vídeo aqui nessa questão de argumentação. Então vamos aqui reagir. Como eu falei, é um vídeo antigo, então tem toda a estética do vídeo de 6 anos atrás, vocês vão perceber. Pessoal, acho que já ficou bem evidente que a corrupção no país é generalizada e os 3 maiores partidos têm seus principais nomes envolvidos em escândalos. A sensação é de que não dá pra pôr a mão no fogo por quase ninguém e tá cada vez mais difícil de se posicionar politicamente no Brasil. Talvez por isso eu esteja recebendo tanto WhatsApp com perguntas desse tipo. Coppola, você é de algum partido? Você faz parte de algum movimento, meu? Acabei de assistir seus vídeos, você fala exatamente o que eu penso, mas como você definiria a sua ideologia? Bom, vamos lá. Eu não sou filiado a nenhuma agremiação política, nem faço parte de qualquer movimento. Mas eu respeito quem participe e sempre vale a pena lembrar que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Sobre posição ideológica, é só assistir 30 segundos de qualquer vídeo meu pra descobrir que eu não sou de esquerda. Mas pra mim faz muito mais sentido falar em visão de mundo do que em ideologia. Só pra não deixar a frase passar, ela não tá exatamente correta. Apesar de que eu acho que eu já até disse, acho que eu já até disse essa frase já em alguma vez, assim, em alguma conversa, mas não é a coisa mais correta de se dizer pelo seguinte. Não é exatamente isso, não é que quem se interessa vai governar. Se você não se interessa por política, você não vai entender nem sequer quem te governa. E aí você vai ser governado, lógico, mas você não vai nem entender quem te governa, por que te governa, como te governa. Então eu acho que vai mais por esse caminho. Não tem como sintetizar tão bem assim uma frasezinha. Mas se ela tiver um poder assim de convencimento maior e fazer a pessoa acordar, tudo bem se eu usar também. Porque ela não tá... Ela tá errada, mas ela passa a sensação correta de, bom, se eu não me preocupar com isso, outras pessoas vão se preocupar e aí eu vou estar fudido. Então, tipo, ok. Mas é porque eu não gosto de deixar essas coisas passarem, porque senão parece que eu estou concordando, sabe? Não só pra deixar isso aí passar. O resto não tem muito como discordar, porque ele tá falando sobre ele, né? E perguntas que fazem pra ele. E o meu olhar pro mundo costuma ser um olhar conservador. Pra ilustrar melhor isso aqui já é outra coisa do também. que em ideologia. E o meu olhar pro mundo é esquerda. Mas pra mim faz muito mais sentido falar em visão de mundo do que em ideologia. E o meu olhar pro mundo costuma... Não tem muito disso, cara. Ideologia é ideologia. Você não pode fugir. E tem gente que não gosta de falar que tem ideologia. Então gosta de acusar, essa posição sua ela é ideológica. O que isso quer dizer? A pessoa está querendo tratar ideologia como se fosse uma religião. Ou seja, só porque você é de tal ideologia, você vai concordar com isso, mesmo que você não necessariamente ache certo, mas é porque você vai concordar porque faz parte da sua cartilha ideológica. Usam muito esse termo também. O problema é que não tem como você não ser de uma ideologia. E você pode ser de uma ideologia e discordar de alguma pauta do resto das pessoas dessa ideologia. Tá tudo bem você fazer isso também. Uma ideologia não diz que você tem que concordar com todos os pontos. É só porque é impossível que você não tenha uma ideologia, porque todos nós temos ideologias. Existe inclusive a ideologia dominante, que é a ideologia que é basicamente o senso comum, que é o que a maioria das pessoas pensa sobre política. Então, é impossível você não ter uma ideologia. Quanto mais você estuda e pesquisa sobre o assunto, mais você define a sua posição ideológica, mas ela vai estar em algum lugar. Costuma ser um olhar conservador. Para ilustrar melhor o que isso significa, eu vou usar alguns conceitos do livro do João Pereira Coutinho, cientista político português de Portugal. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Primeiro ponto, as doutrinas revolucionárias como o comunismo e as doutrinas reacionárias como o neonazismo são 2 lados da mesma moeda. O revolucionário quer romper com as estruturas sociais. Tá errado, importante dizer que tá muito errado. Mas eu acho interessante ele já reconhecer reacionário como, tipo, já colocar o nazismo em pauta, sabe? Como algo mais à direita. Isso aí é uma honestidade intelectual que normalmente as pessoas não têm. E bom, sobre serem lados da mesma moeda, é completamente burrice porque são literalmente antagônicos. Você pode ver em qualquer grupo de revolucionários um forte antinazismo e em grupos
nazistas uma forte doutrina antirrevolucionária, que vai ser normalmente expressa através do anticomunismo, porque é o mais forte. Mas, logicamente, também eles não vão gostar de anarquistas, logicamente. Mas enfim, ele vai explicar o porquê que ele tá querendo dizer isso. Que é uma explicação meio bosta, mas vai. Nazismo são dois lados da mesma moeda. O revolucionário quer romper com as estruturas sociais, como família, propriedade e religião, em nome de uma utopia, de uma sociedade idealizada lá no futuro. O reacionário. Bom, isso não é uma utopia e não necessariamente você tem que romper com a religião, você tem que romper com as autoridades religiosas. A religião pode existir. Tem sim revolucionários que defendem o fim da religião, mas não são todos. Como eu acabei de dizer, não é literalmente uma cartilha ideológica que tem que defender. Alguns defendem que tem que acabar, outros não. Eu sou do tipo que não acho que tem que acabar. Porque é um movimento natural da humanidade, enfim, eu já expliquei, uma tendência natural do ser humano. Eu acho que a gente só tem que batalhar contra nossas tendências naturais que têm malefícios. E a religião, por si só, não é um malefício. Sim, o que as pessoas fazem a partir dela pode ser um malefício. E a gente impede esse lado mais violento da religião de acabar acontecendo. Não precisa extinguir a religião. Agora, sobre ser o resto, sim, a propriedade, a família tem que ser, sim, destruída, mas não é no sentido que eles falam, porque eles não entendem muito isso. Eu realmente me questiono o que as pessoas pensam com a destruição da família, né? Porque, tipo, eles acham que é o quê? Que a gente vai obrigar que as pessoas não tenham filhos, ou que, tipo, não existam mais casamentos e, tipo, tá ligado? Não existam mais... Você não vai poder tratar seu filho como filho, seu pai como pai. Não é isso que a gente tá querendo dizer, cara. É outra coisa. Até porque um certo nível, uma certa organização familiar sempre é necessária, porque todo mundo tem que nascer de algum lugar. E se você tiver uma prole, né, então só é uma visão diferente, como por exemplo, só para exemplificar para quem não tá ligado. Existem tribos, por exemplo, e aí eu indico o livro do Engels, que ele fala disso. Existem tribos, por exemplo, que as crianças, elas não são vistas como filhos dos pais unicamente. Lógico que a criança, tipo, vai saber quem que é o pai, quem que é a mãe, mas, tipo, a responsabilidade de cuidar daquela criança não é só dos pais, é da tribo inteira, porque são crianças daquela sociedade, né? Então, é isso, é uma visão diferente, por exemplo. Então, não que hoje em dia é uma visão mais individual. E sobre ser uma utopia, cara, isso aí é foda, porque você tem que definir o que é utopia. Utopia é uma sociedade que é impossível de ser alcançada? Bom, se você tá querendo dizer que utopia é uma sociedade que é impossível de ser alcançada, já tá errado por aí. Porque já tiveram sociedades que foram anarquistas, por exemplo. Eu vou falar de anarquismo, né? Tem a questão, os comunistas vão ter que ir pra outra argumentação. Mas não é impossível, porque já teve sociedades anarquistas e tem atualmente sociedades anarquistas. E a real é que o anarquismo é o estado natural da humanidade. A gente foi tirado do nosso estado natural e eu desafinei para um caralho. Parecia aquela mulher lá aquela que vem, tá ligado? A gente foi tirado do nosso natural, que é o anarquismo, e foi colocado uma estrutura hierárquica. E é por isso que ela gera tanta violência, tanta desordem, tantos problemas, porque não é o nosso natural, a gente tá fugindo do nosso natural, que é a anarquia. Então, nesse sentido, não é revolucionário, porque não é utópico, porque não é impossível. É utópico porque é um paraíso, então é um negócio que não tem defeitos? Também não. E aí já entra com outro, utópico porque vai estar parado e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre isso, anarquismo é utópico, então você pode ver esse vídeo aí. Não é pelo seguinte, nesse sentido de ser perfeito, porque nós não estamos admitindo que quando chegar o momento que, pronto, estamos numa sociedade anarquista, não tenham mais problemas. Terão problemas, a sociedade vai ter para onde avançar, vai ter o que discutir e sempre vão ter novos problemas. A gente só vai ter eliminado as injustiças que nós conhecemos atualmente, que no caso são demonstradas pela hierarquia. Quando que são um problema maior? Quando a gente for, como sociedade, for curado dessa doença, que é tipo uma doença, é como se fosse um câncer. A sociedade está com câncer, que é a hierarquia. Quando a gente for curado desse câncer, a gente pode perceber que tem outros aspectos da nossa saúde, que são menores que um câncer, mas a gente tem que cuidar também. Então, tem um cara que tá com câncer, velho. Mas aí você vai ver, tipo, sei lá, às vezes a saúde ali de um... Sei lá, velho, o cara tá com câncer, mas o cara é um gordão que tá com gordura no fígado. Porra,
antes de tentar tirar isso aí, ele vai tentar curar o câncer, mas depois que ele curar o câncer, aí ele pode, porque normalmente o câncer emagrece, né? Então, aí o cara pode tentar emagrecer, por exemplo, aí depois o cara pode, tá ligado? Então, assim como na nossa saúde, se você tem uma doença muito foda e você cura ela, você não para de se preocupar com a sua saúde, a mesma coisa vai ser com a sociedade. O único problema é porque a hierarquia é a maior doença que nós temos. E por isso que a gente só foca nela, mas podem ter outras. Uma pauta que eu vejo que pode ser a pauta do futuro, que eu sei que tem gente que já batalha por ela hoje, mas eu vejo que atualmente ela é uma batalha perdida. É o veganismo, por exemplo. Eu honestamente não vou gastar meu tempo defendendo direitos dos animais quando eu vejo que nem seres humanos estão com seus direitos garantidos. Mas se eu vivesse uma sociedade que os seres humanos vivem dignamente, eu provavelmente me preocuparia com os direitos dos animais. Então você entende que vai indo? É depois que, não, então os animais já estão com os direitos garantidos. Aí vai ter outra pauta que a gente nem tá se ligando que a gente tá fazendo errado. Ah, mas a gente acabou com todas as pautas do planeta. Mano, a humanidade vai estar foda num nível que a gente vai, sei lá, deve estar indo pro espaço, tá ligado? Nunca vai acabar. Nunca vai ter um estagnar. É provável que a gente, na real, acabe como espécie antes desse estagnar. Vai ter alguma coisa que vai matar todo mundo antes disso. Que isso não vai rolar. Então, nesse ponto, não é utópico, mas enfim. O reacionário, por sua vez, também reage ao momento presente de forma radical, mas ele busca retornar a um passado supostamente Não é de uma forma radical, de uma forma extremista. glorioso, abundante e feliz. Ou seja, enquanto uns vivem a nostalgia do passado e outros vivem a utopia do futuro, achando que podem resolver todos os problemas do mundo assim e criar uma sociedade ideal, o conservador é aquele cara pé no chão, realista, que reconhece a imperfeição humana, olha para o momento presente e pensa: as coisas são como elas são por um motivo. Então, talvez valha a pena considerar a tradição, os costumes, as instituições e as leis antes de sair por aí mudando as regras. Bom, aí ele já falou muita coisa. O que ele tem que reconhecer também é que o reacionário nada mais é do que uma versão intensificada do conservador. Por quê? O conservador, ele quer garantir, como você mesmo disse, as tradições, os costumes, as instituições e as leis. Porém, nós vivemos em uma sociedade que costuma progredir. Então, nós temos os radicais de esquerda e os progressistas de esquerda, que são o povo mais de boinha. E esses dois grupos estão trabalhando para o avanço da sociedade de forma diferente, mas estão e acabam conquistando coisas com isso. Então nós conseguimos conquistar coisas com sindicatos, por exemplo. Então você vai ter leis trabalhistas, você vai ter outras leis também, leis de auxílio, programas assistencialistas e tudo mais. Então você vai ter esse tipo de coisa. Você pode ter um enfraquecimento de algumas instituições, de alguns costumes e de algumas tradições, mudanças de leis, fim de algumas leis, criação de novas leis, entre outras coisas. Já que o conservador quer conservar isso, quando ele vê um movimento em que essas quatro coisas estão sendo atacadas, é muito frequente o cara não só querer conservar como já tá, mas dizer, bom, a gente já tá em um lugar de degeneração, então a gente tem que voltar para trás. E pode ser um passado recente ou um passado mais longínquo. Ou seja, pode ser o cara que fala, mano, aqui o bagulho descambou pra caralho desde que o Lula foi eleito, então a gente tem que voltar antes. Pode ser um cara que fala, não, a gente tem que voltar na época da ditadura militar. Tem uns caras que falam, não, a gente tem que voltar na época do Brasil Império. Então, depende do quanto que o cara quer voltar. Então, é isso aí. Mas o cara costuma querer voltar também. E esses dois grupos, os conservadores, os reacionários, costumam defender as mesmas pautas. Geralmente as mesmas pautas. E a única coisa que um reacionário pode ter a mais com um conservador é que muitas vezes o reacionário, ele realmente vai partir para uma postura mais extrema e não radical, mais extrema, de partir para violência com isso, que não que o conservador não faça, só porque muitas vezes é mais velado. E a maior parte das pessoas que se dizem conservadoras são reacionárias. Importante dizer isso. E também tem como o cara ser reacionário e não violento. Tipo, o cara não precisa ser um nazista para ser um reacionário. Mas ele vai estar agindo muito junto de um nazista ali, sabe? O que é muito esquisito. Eu, pelo menos, me sentiria muito esquisito. Tipo, tão nazista aqui do meu lado, brigando por essa pauta, a gente, discorda em 3, 5 pautas. Eu ia me sentir muito mal. Mas pra esses caras tá tudo de boa. Enfim, é isso. E qual que é o problema de... Então tá, além de ter argumentado sobre isso, qual que é o problema, então, de você manter as tradições, costumes, instituições e leis? Simples, porque se você manter essas porra, o bagulho não muda. Falando de um jeito bem simples, é isso. Nós estamos tentando fazer esse tipo de coisa
há muito tempo, cara. Desde que se colocou essa visão de democracia. Democracia pós. Democracia que o povo pensa que tá agindo, sabe? Desde que a gente tem isso, eu não vou saber dizer mais ou menos quando que começou a ter esse aspecto, mas essa ideia de que o povo vota e muda as coisas. Desde que isso começou, as pessoas estão tentando mudar aos poucos essas tradições, leis e tudo mais. Através de eleições, por exemplo, para eleger deputados que defendam suas pautas, para passarem as pautas, para mudarem isso por lei. Você já tá vendo tanto que. Então, peraí, primeiro o povo tem uma vontade, aí alguém tem que perceber essa vontade, se candidatar dizendo defender essa vontade. E aí, se o cara for eleito, ele vai pra Câmara dos Deputados, então 4 etapas até agora, pra defender essa pauta. E se passar, ele vai tentar mudar isso através da lei da força do Estado. Mas por que a própria população que já estava insatisfeita não agiu por si só pra mudar isso de uma vez, de forma radical? O problema de você querer mudar essas instituições é porque elas trabalham com um fim específico que é defender a classe dominante de sua época, que no caso da nossa é a burguesia. Então, que tradições nós temos hoje em dia? Cara, várias tradições que defendem essa estrutura, costumes que defendem essa estrutura e instituições que defendem essa estrutura. As tradições e os costumes costumam ir mais pro lado da religião. Então, as tradições costumam ser religiosas, como por exemplo os nossos feriados costumam ser a maior parte deles religiosos. Os costumes também costumam ser a maior parte deles religiosos. Então, o que nós consideramos imoral e moral ou imoral costuma vir também do que está no cristianismo. Mesmo não sendo um cristão, você provavelmente vai replicar muito a moral cristã, porque nós crescemos numa sociedade cristã. E as instituições, sendo uma delas a própria igreja, costuma defender a burguesia. Então, você vai ter, aí você tem várias instituições, como o próprio Estado, a igreja, as instituições menores dentro do Estado, as grandes empresas. Então você vai ter isso aí. E as leis eu não preciso nem dizer. As leis são óbvias, a função delas também. Então é por isso que você não tem como mudar através disso. É um jogo viciado, entende? É tipo jogar no cassino, você não vai ganhar. Quer dizer, você pode até ganhar, mas no fim das contas, a casa tá ganhando mais. É basicamente isso. Se você colocar uma lei que ajuda a gente em algum ponto, tá ajudando mais eles. Esse é o problema do assistencialismo, né? Que é o que as pessoas falam. É isso, basicamente é isso. Do jogo. Mas pessoal, conservadorismo não significa imobilismo, estagnação ou ficar parado no tempo. Pelo contrário, o conservador tende a ser um grande reformador. Isso fica mais fácil de entender. Isso também é mais na teoria, cara, porque na prática a gente não vê isso aí não. Porque o que o conservador quer reformar no Brasil? A única coisa que os conservadores costumam querer reformar são voltas ao passado. Por isso que eu não consigo separar reacionário de conservador no Brasil, pelo menos. Por quê? Por que o cara vai querer voltar? Vai querer voltar a outra coisa. Ou no máximo, tipo assim, não, é coisa que já era, né? Então, o máximo que o cara pode colocar. E também tem esse problema, cara. O conservadorismo hoje ele tá muito atrelado a conservadorismo nos costumes e nas instituições, atrelado a um liberalismo econômico. Também tem muito disso. A maior parte dos conservadores é isso. Mas, um conservador mesmo, ele é colocar outras políticas que aí são ainda mais parecidas com... É um nacionalismo ainda mais parecido com o nazismo, viu, cara? Mas enfim, é uma política mais de proteção nacional e aquele patriotismo exacerbado e tudo mais. Mas esse conservador liberal na economia, cara, o que o cara vai querer mudar? Ele vai querer mudar uma lei ou outra que vai, no máximo, aumentar o PIB. E o que significa aumentar o PIB na maior parte das vezes? Aumentar o lucro de empresários. E a população ou não melhora ou piora. Então foda-se a população, o que importa é o lucro dos empresários, porque é isso que dá bons números na economia. Então basicamente é isso. Agora em questões da vida real, da vida das pessoas, o que o conservador vai reformar? Tem pobreza, o que o conservador vai fazer? Tem pessoas sofrendo preconceito por serem o que elas são. Então tem pessoas sofrendo preconceito por serem LGBT, por serem mulheres, por serem negros, por serem asiáticos, enfim, qualquer outra etnia, qualquer pessoa racializada. Então a pessoa está sofrendo preconceito pelo que ela é. O que o conservador vai dizer? Vocês não têm proposta pra isso, né? Na real, a proposta de vocês costuma realmente dizer que a mulher tá em um papel inferior, realmente dizer que LGBTs não deveriam sequer existir e que é uma depravação moral, que dependendo do conservador o cara vai ser muito racista, dependendo do cara no máximo vai dizer que é frescura. Então, tipo,
Vocês não têm pauta pra essas coisas. Vocês não querem reformar é porra nenhuma, tá ligado? Entender imaginando uma casa antiga. Um revolucionário não se importaria de incendiar essa casa, mesmo com pessoas dentro. Aí ele construiria uma nova moradia para outras pessoas com um projeto inovador da cabeça dele. Já o conservador sabe que para essa casa continuar de pé, abrigando as pessoas que moram lá há gerações, ele precisa reforçar os alicerces, ampliar os... Existem revolucionários que vão querer tacar fogo nessa casa. E eu vejo que demolir seria mais eficiente, tá? Então, tem revolucionários que vão querer demolir essa casa mesmo se tiver pessoas dentro. Porque eles vão entender que é mais importante que demolir essa casa. Porém, a maior parte dos revolucionários que eu conheço só diz assim, bom, nós temos que demolir essa casa. Vamos pedir para as pessoas saírem dessa casa. Se elas não quiserem sair, aí é foda. Aí não vai ter o que fazer. Mas vamos pedir para elas saírem, vamos avisar que a gente vai demolir antes. É basicamente isso aí. Tentando... Porque, de novo, metáforas nunca vão ser perfeitas. Mas é isso, é basicamente isso. Nenhum revolucionário de respeito, na minha opinião, quer ver uma revolução sanguinária e violenta. A questão é que muitas vezes é difícil que ela não seja. Apesar de que também tem defensores da revolução pacífica. Eu defendo que nós devemos fazer a revolução ao custo necessário, mas visando sempre o mais pacífico possível. Porque é lógico que a gente não tem que derramar sangue à toa. Se a gente não precisar. Mas às vezes acontece. E na real, não é que a gente vai chegar atirando em pessoas na rua para que as pessoas não entendam isso errado. Não é isso. Ah não, eu chego aqui, eu e mais 50 anarquistas, nós vamos pegar cada um fuzil e vamos partir na rua atirando pra todo mundo. Não é isso que é revolução, cara. Costuma ser inclusive mortes porque o Estado vem tentar reprimir o avanço revolucionário com os militares, e aí a gente normalmente tem batalhas aí e, né, tá ligado? Não é muito diferente de um militar que morre numa guerra contra outro país, só que é uma guerra contra a própria população. E você pode pensar, é estranho isso, né? Mas sim, mas foi o próprio Estado que colocou os militares contra a população, não foi a população. Mas é isso. E bom, você pode pensar, mas é porque vai ter que... E o negócio de reformar, será que não é mais seguro você só reformar a casa? Por que as pessoas têm que sair pra demolir? É simples. Essa casa, ela não está em condições habitáveis. Ela não tá em uma casinha velha, né, mano? Porra, daqui eu tô vendo que tem umas goteiras, tem umas paredes descascando, tá velha essa casa, né, mano? Pô, tá foda. Não é isso. É uma casa que, primeiro, tá em condições ela desaba uns cômodos de vez em quando. Ela tem pragas lá dentro, tem doença lá dentro, porra, tá nojento essa casa. Não tem como viver nessa casa. É uma condição de vida... E na real, essa metáfora só faz sentido com a gente sendo morador dessa casa. E o pior, tem um cômodo dessa casa, só um cômodo dessa casa que tá perfeito e impecável. O resto tá uma bosta. E tem cômodos piores que os outros, mas todos estão ruins. E a gente fala, mano, a gente fala pras pessoas saírem. Só que esses caras que estão no cômodo bom, eles não vão querer sair. A gente vai ter que demolir. Porque a gente mora nessa casa, a gente precisa morar nessa casa. E ela tem que estar boa. Sacou? Então é isso, cara. Eu melhorei a metáfora dele um pouco aí. Então é uma casa que não dá pra viver. A sociedade que nós estamos não dá pra viver. Eu disse isso no vídeo passado, né? Que é um vídeo até que... enfim, que eu falei que... a contradição do capitalismo, né? É que nós produzimos comida suficiente pra manter todas as pessoas do mundo alimentadas, mas nós temos fome. Então, essa é uma demonstração do porquê que a gente não pode viver nessa casa. Nós temos pobreza mesmo se não sendo necessário. Nós temos diversos problemas que não são necessários. Então não dá pra viver nessa casa, cara. Não dá. Tá ligado? Não dá. Mas enfim. Vamos dar um tapa no acabamento. Ou seja, a visão radical gera mudança a partir da ruptura, da destruição e da violência. E a visão conservadora preserva aquilo que funciona e reforma o que não tá bacana, com o menor estresse possível e de forma gradual. Mas aí que tá. Aquilo que funciona. Mas funciona pra quem? Porque o capitalismo, ele funciona que é uma beleza. Ele deu certo que é uma beleza. O quê? Mas você é um anarquista? Você tá dizendo que o capitalismo dá certo, que funciona? Sim, lógico. Qual que é o objetivo do capitalismo? Lucrar. Não tá lucrando pra caralho? Não, ele tá funcionando. Qual que é o problema disso aí? É porque pra ele funcionar, pessoas passam fome, pessoas morrem, pessoas ficam pobres, pessoas se fodem, pessoas são exploradas, pessoas têm essa saúde mental e física desgastadas. Esse é que é o problema. Mas que ele funciona, funciona. É isso. Então,
nós temos várias instituições que funcionam. O problema é pra quem? Qual que é a função? O Estado funciona? Mesma coisa, pra caralho. A função do Estado é defender a burguesia. Você acha que a burguesia do Brasil tá defendida ou não tá defendida ultimamente? Então o Estado tá funcionando. Ué, mas as pessoas estão numa situação horrível no Brasil, sim. A função do Estado nunca foi pra população. É o que eles dizem ser, mas não é. E você sabe que não é. Então é isso. Tem uma instituição. O que ela tá funcionando? Você entende que foda-se se ela tá funcionando? O que importa é se ela tá fazendo bem pra população. E, cara, quantas instituições, quantas leis, quantos costumes e quantas tradições fazem bem pra população? Eu desafio você falar, cara. Sério mesmo. Não, tem essa instituição que ela faz bem pra população. Qual? O Estado não faz. A igreja... Vou falar aqui uma coisa. A igreja também faz um mal pra população, que faz bem a religião pra algumas pessoas, mas a igreja faz mal. E não tô falando a igreja, o prédio, né? Aquela arquitetura. Não é isso que é a igreja. É a instituição, a igreja. E eu não tô falando que você se agrupar em grupos. Você se agrupar com outros religiosos pra cultuar o seu Deus seja um problema. O problema é você colocar uma autoridade nisso aí. O que mais? Você vai por aí, mano. Aí você vai indo. A desafinada que o cara deu à toa, mas vamos lá. Eu odeio minha voz. Fazer o mundo avançar pela evolução e não pela revolução. Inclusive tem uma música muito legal do John Lennon chamada Revolution que fala exatamente disso. Nós todos queremos mudar o mundo, mas se você vier me falar em destruição, me ponha fora dessa. Agora, saindo um pouquinho da teoria da cultura pop... O John Lennon não era um conservador. O John Lennon, ele era uma esquerda mais centro-esquerda. Ele nunca concordaria com conservadores, justamente porque ele concordaria. Eu não tenho a coragem de dizer que o John Lennon concordaria comigo com ele estando morto. Ele concordaria mais com a ideologia que eu tô defendendo aqui do que com a do Caio Coppola. Pelo seguinte, onde que o John Lennon provavelmente discordaria do que eu tô falando? Provavelmente ele discordaria da parte que nós temos que demolir essa casa independente do custo. Ele provavelmente falaria, não, nós temos que olhar o custo. A gente não pode matar ninguém, mesmo que sejam esses porcos capitalistas que colocaram a gente nessa situação. A gente tem que cuidar deles também. Acho que eu vejo que essa seria mais a visão dele, que é uma visão mais pacifista e tudo mais. Então, tipo, meio que vai por esse lado. Agora, ele provavelmente concordaria que as instituições não estão aí ao nosso serviço. E que nós não devemos preservar as instituições só porque elas estão aí há um grande tempo. Porra. Se você realmente acha que o John Lennon é conservador, você não entendeu a obra do cara, mano. Tipo, a guerra, por exemplo, é um bagulho que tá aí há quanto tempo? A guerra é a saúde do Estado, não é? A guerra a guerra faz coisas ótimas pro Estado. Ela dá um sentimento de união na população, além de poder ganhar território e demonstrar poder bélico. Então, porra, a guerra é ótima pro Estado. É uma instituição que funciona também. Mas o John Lennon era completamente contra a guerra, por exemplo. Então, você vai vendo ali, ele não era... Enfim, mas se você acha que o John Lennon é conservador, você não entendeu. É fácil mostrar na prática por que o método revolucionário é tão falho. Pois essa é a nossa tomada revolucionária. Na falta de problemas mais sérios, ao invés de respeitar o padrão nos lares e respeitar o design dos aparelhos eletrônicos já vendidos, O governo revolucionou. resolveu reinventar a roda e criou essa jabuticaba aqui, que aliás deve ter sido bem lucrativa, né? Mas infelizmente aqui no Brasil, falou em conservadorismo, já vem a imagem de um cara autoritário. Essa questão da tomada, velho. Essa questão da tomada é foda, porque realmente é uma tomada bem bosta. Mas, não é algo revolucionário, porque veio de cima pra baixo. O governo falou, não, vamos fazer tomadas assim. Não foi o povo que falou, nós queremos tomadas de 3 pinos. Ninguém falou isso. Então não é uma coisa revolucionária, porque não vem do povo, mano. Não é assim que funciona. É uma coisa que o governo estabeleceu e botou. Agora, vocês vão ter que usar tomada de 3 pinos, vocês que se fudam. E o que as pessoas fazem? Deixa eu tirar aqui o cabo do computador pra mostrar pra vocês, né? Lógico que não, né? Porque aí, pô... O que as pessoas fazem? As pessoas pegam as tomadas e arrancam o terceiro pino. Isso é uma atitude revolucionária, tá ligado? Vocês querem que a gente use 3 pinos? Vocês que se fodam. Vou usar 2 nessa porra. Tá ligado? Se não me engano, tem uma explicação pra isso. Eu acho que é porque fica mais difícil de queimar, fica mais seguro.
tem uma explicação. Assim, até que a intenção é boa. Mas foda-se, ninguém quer usar tomate de 3 pinos porque é muito mais fácil de 2. Então, tá aí, mano. Isso não é um exemplo de conservadorismo versus revolucionário, não é. Antidemocrático, protecionista. Na real, a partir do momento que foi instituída a tomada de 3 pinos, você tirar o terceiro pino é, na real, uma atitude revolucionária. Porque você tá olhando a instituição, né, o que tá estabelecido, e dizendo, bom, que se foda o que tá estabelecido, eu vou colocar aqui vou usar só os 2. Esses que se fodam. Mas, é lógico, isso chega a ser bobo perto do que são as pautas realmente revolucionárias e conservadoras. Isso é só uma metáfora ruim. Eu não gosto tanto de metáforas por causa disso. Elas nunca vão ser perfeitas. Estatizante. E pior é que é justamente o oposto. Peraí, O volta. antidemocrático, protecionista e estatizante. Ô buceta, mas você O vai terrorismo já vem a imagem de um cara autoritário. Bom, vamos por partes, então. Autoritário. Isso não é só um estereótipo, tá? A maior parte dos conservadores são autoritários pelo seguinte. Da mesma forma que eu falei, que eu acho que a casa tem que ser demolida independente se algumas pessoas quiserem continuar lá dentro. O que o conservador ele vai dizer? Nós não podemos demolir a casa, mesmo que tenham pessoas morrendo porque o teto tá desabando, mesmo que tenham pessoas morrendo porque tá tendo vazamento de esgoto aqui, tá tendo doença. Foda-se, a gente tem que manter essa casa. E se eu ver você trabalhando pra tapar esse vazamento, se eu ver você trabalhando pra tentar higienizar esse lugar, tirar essa doença, eu vou te matar. Lógico que isso é um exagero. Não, tô tentando dar uma exagerada aqui pra você entender o ponto máximo. Que não quer dizer que não chegue, mas só pra você entender o ponto máximo. Então, uma ditadura conservadora é isso, por exemplo. Um governo mais conservadorzinho, ele, costuma ser autoritário também. Justamente por causa disso, cara. Por exemplo, que vai dependendo. O conservadorismo puro, mais puro mesmo, ele é autoritário. Agora, ele fica menos autoritário com esse liberalismo econômico. Mas o conservadorismo mesmo, ele é autoritário. Então, esse preconceito faz total sentido, porque é basicamente um conceito histórico, na real. Mas sim, mesmo assim, eles ainda são autoritários com o que é deles, lógico. Aí tem outras coisas que eles não vão ser autoritários. Como, por exemplo, a questão dos LGBTs. Eles costumam ser bastante autoritários. Muitos querem que proíba. Ou que, por exemplo, não se possa casar. Né? Então, já tá liberado, então não vamos voltar atrás que é ser reacionário. Então vamos deixar do jeito que tá. Mas também não vamos liberar casamento, não vamos liberar adoção, não vamos liberar o sei lá o quê. Então, posicionamento autoritário também. Antidemocrático, bom, mesma coisa, porque... Cara, mesma coisa do... É porque assim, cara, a democracia que a gente vê hoje é basicamente uma ilusão, porque ela não é democracia de verdade. Mas enfim. Democrático, protecionista e estatizante. Gente, E pior é que é justamente o oposto. O conservador típico defende a ferro e fogo as liberdades individuais, os direitos fundamentais e o livre mercado. Democrático, protecionista e estatizante. E pior é que é justamente... De novo, isso aí é o conservadorismo clássico mesmo, cara. O conservadorismo de verdade, você vai ver o Enéas falando, é um bagulho estatizante, mano. É um bagulho tipo assim... nós temos que ter soberania nacional, foda-se esses liberais, a gente tem que... é isso, ter soberania nacional, a gente tem, foda-se a burguesia internacional, nós temos que privilegiar nossa burguesia interna, a nossa elite interna. É isso que eles vão defender. Então, é capitalismo ainda? É um capitalismo, mas é um anticapitalismo global, tá ligado? Eles vão querer um capitalismo mais nacional, porque eles acreditam que isso fortaleceria o país. Então, entende qual que é a ideia. Agora, lógico, quando você pega e desmantela isso, você, tipo, desmonta o conservadorismo, vai fazendo por partes, aí vira o que quiser, né? Aí vira o que quiser. Mas ter esse preconceito faz total sentido. Lógico, né? Tem conservadores que não defendem, como eu acabei de dizer, mas aí... o oposto. O conservador típico defende a ferro e fogo as liberdades individuais, os direitos fundamentais e o livre mercado. Fora que nesses tempos de crise moral e político, o que nós mais precisamos é preservar as nossas instituições. Crise moral o quê? Moral é subjetivo, não tem crise moral porra nenhuma. Protecionista e estatizante. Olha isso, e pior é que é justamente o oposto. O conservador típico defende a ferro e fogo as liberdades individuais. Não defende, mano, porque se essa liberdade individual estiver indo contra a tradição e contra os costumes, ele vai ser contra. Tu não tem porra nenhuma de defender. Quem defende esse tipo de coisa começa nos liberais. Começa nos liberais, não nos conservadores. Começa nos liberais, ainda vai ser mais ou menos.
o lugar que se preza de verdade, a única ideologia que preza de verdade por liberdade individual, os únicos que são realmente apaixonados pela liberdade individual são os anarquistas. De resto, vocês podem tudo tirar a liberdade da boca que vocês não estão defendendo essa porra, não. Os direitos fundamentais e o livre mercado. E os direitos fundamentais também, vocês vão tirar essa porra do cu, que vocês vão falar que é a propriedade. Só que, tipo, a propriedade não é um direito fundamental, que essa porra nem existiu durante a maior parte da história da humanidade. Então, como é que é um direito fundamental do homem sendo que essa porra nem existia? E o livre mercado é a mesma coisa, aquilo que eu expliquei. Se você for um conservador típico mesmo, o conservador, tradicional, vai ser vai ser a favor do mercado nacional. Agora, esse conservador mais novo, beleza, ele vai ser a favor mais do livre mercado, internacional e tudo mais. Tempos de crise moral e político, o que nós mais precisamos é preservar as nossas instituições, reforçar as nossas leis e cuidar da nossa democracia. E ninguém melhor para fazer isso do que um conservador. Ou alguém aí acha que a Lava Jato é tocada por revolucionários. Aliás, parece que para ser revolucionário no Brasil você tem que ter uns milhõezinhos de dólares na sua. Envelheceu mal, né? Que a Lava Jato naquela época era... Isso é o que? 2018 era tratado como uma coisa, né? Hoje em dia não é lá essas coisas mais. O Moro mesmo, os caras não gostam mais, né, do Moro. Tipo, botando aí ele como se fosse um líder conservador. E hoje em dia ele nem é tratado como tudo isso. Mas enfim. Isso, né? Eu vou falar o que for, mas eu não conheço nenhum revolucionário que não tem iPhone. Deve ser porque só fazem iPhone na China. Mano, eu tô com um Motorolinha capenga, velho bagaraio. Aqui, ó, o meu Motorolinha, mano. O Motorolinha, tela fodida, não sei se vai pegar daí. Ele, inclusive, deixa eu ver se não tem nada pra... É foda, né, mano? Mas aqui, só pra mostrar pra vocês, ele tá com a tela quebrada. Tem nada a ver com o vídeo, só que eu quero reclamar. Ele tá com a tela quebrada, não consigo aumentar o brilho de cá, velho. Essa parte aqui da tela não funciona. Só funciona daqui pra baixo, aqui sim. Mas quando chega aqui no topo mesmo, não funciona. Ou seja... Esse negócio de, que revolucionário é só quem é rico e tem vida fácil, ó, pau no seu cu, que você não tá conhecendo o que é de verdade. Porque eu tô aqui mostrando o celularzinho só porque ele falou, porque é uma piada. Porque eu até que tô tranquilo. Assim, no macro, obviamente eu não sou rico, mas não tô numa situação das piores, não. Não posso me colocar nesse ponto também, não. Mas tem muitos revolucionários que são revolucionários justamente porque vivem nas camadas mais baixas mesmo. E aí você não vai conseguir usar esse argumento. Né? Pra fechar, vale destacar que a visão conservadora também é um exercício de humildade intelectual, porque ela te obriga a reconhecer e respeitar o conhecimento acumulado durante toda a história humana. E até um grande gênio como Isaac Newton disse que só conseguiu enxergar mais longe porque se apoiou no ombro de gigantes. Então... Mas, cara, é aí que tá, velho. Existem teorias e conceitos que estão sendo aplicados alguns há séculos, alguns há milênios, e as pessoas estão sempre aplicando e replicando esses conceitos e as coisas continuam dando errado exatamente da mesma forma. A gente realmente tem que pensar muito para ver que talvez esses conceitos não estejam certos e que esses gigantes não sejam lá tão gigantes assim? É sério? Porra. Tá ligado? Se você também acredita que reformar conservando é melhor que destruir revolucionando, compartilha esse vídeo e me ajude a espalhar por aí. Porque, porra, quantos mil anos que o Estado existe? Há 7, se não me engano? Acho que é 7 mil anos, uma parada assim. Vamos arredondar pra 10 mil anos. Tem 10 mil anos que essa porra existe, são 10 mil anos se reformando essa porra. E até agora tá longe de tá bom. Você quer reformar mais uma vez? Por que não? Todo mundo reformou e deu errado, mas a sua reforma vai dar certo. Ah, bicho, puta que pariu. Eu tô ainda adaptando um argumento normalmente contra-revolucionário, que eles falam que teve um monte de revoluções e você acha que só a sua vai dar certo. Sendo que, tipo, se você for ver, já tiveram revoluções que deram certo e todas as revoluções que deram errado tiveram algum ponto que o cara agiu contra a ideologia pra dar errado. Mas enfim, é isso. Acho que não vai ter mais nada. Ideias conservadoras. Oi pessoal, meu nome é Caio Coppola. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir nossa página aqui no Facebook. Se você quiser receber esse vídeo e os próximos por celular... Facebook o que, rapaz? Ah, não! Bom, quem tá aqui pra ver a parte séria de política acabou por aqui. O que eu vou falar a partir de agora é sacanagem. Esse número aqui, mano, eu lembro que quando eu era... Mano, eu tinha uns 10, 11 anos, eu era meio conservador na época. Era conservador na época. Eu gostava pra caralho dele, eu assisti esse vídeo aqui, eu reagi a esse vídeo hoje porque eu lembrei da metáfora da casa que eu achava genial. E eu peguei esse número dele, desse vídeo aí,
E eu botei ele nos grupos, mano. Eu mandava mensagem assim, de vez em quando pra ele, botava nos grupos. Dos grupos de zoeira que eu fazia com os meus amigos pra nós ficar mandando merda. E você imagina, mano, que tipo de merda que criança de 10 anos fica mandando em grupo do WhatsApp. Era só umas piadas bosta. E eu botava ele lá no meio, mano. Imagina que, tipo, a assessoria do cara vendo, tá ligado? Eu botando esses grupos idiota. Um monte de criança, tá ligado? Mas enfim. É isso aí, o cara meteu o louco, divulgou o próprio número de graça aí, ó. Mas apesar que não, né? Porque esse aí não é o número dele, é o número provavelmente de. Como eu falei, né? É o número pra contato. Espero que ele não use mais esse número, mano. Porque senão. Não, deixa quieto. Enfim, de qualquer forma, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou ou não gostou, likes e dislikes estão aí. Comentários, por favor. Se você acha que eu deixei algum argumento passar, se discorda de alguma coisa que eu falei, se concorda e quer reafirmar, se quer falar qualquer merda, os comentários estão abertos, me ajuda demais, eu leio todos. E like também é a mesma coisa. E obviamente se inscreve também, tá? Se você conhece algum cara que é fã do Caio Coppola, manda esse vídeo pra ele, bicho, porque... E manda outro também, mano. Tem que achar um. Ah, eu não vou lembrar quem que fala isso, mano. Eu tenho que ter um cara de direita que esculacha o Coppola. Falando que ele nem queria ser bagulho de política, ele queria ter banda. Mas aí parece que, tipo, ele fez um vídeo falando de política e deu certo, ele teve que largar os outros bagulhos porque não tava dando certo. Eu vou falar uma história assim, pode ser mentira também. Mas enfim, é isso aí. Um vídeo longo pra caralho, como sempre.